Estamos de volta, o programa Eu Sou Hoje, gravamos aqui em Avaré, na Faculdade Edu Vale, e nos bastidores aqui no intervalo, o Ricardo estava me contando um pouquinho de como ele entrou na vida de professor. E foi meio ali por acaso, né? Você jogava basquete à tarde com uma turma e aí um aluno estava tentando resolver um problema, você foi lá descomprometidamente ajudá-lo e aí alguém te convidou para dar aula de matemática e você nunca mais saiu das salas de aula. É que eu entrei na sala certa no dia certo, porque a cidade que eu trabalhava, no aeroporto da cidade que eu trabalhava, as promoções da Polícia Militar, elas aconteciam de acordo com o grau de estudo. Legal. Então, por exemplo, quem pleiteasse ser cabo, precisava fazer pelo menos sexta série. Quem pleiteasse ser sargento, precisava terminar pelo menos a oitava. Então, eu entrei numa sala do ensino médio só com adultos, inclusive com pessoas mais velhas do que eu. E foi uma troca, uma maravilha, então. Uma maravilha. Que legal. Eu entrei e nunca mais saí. Coisa boa, né? Você tá vendo que professor tem dom, né, para isso. E ele é um exemplo dessa história do dom, né, que faz com amor e transforma a vida das pessoas. Mas eu vou voltar aqui para os livros do Ricardo, até porque esse daqui é meu, ele me deu de presente, e aqui na capa desse livro de poesia que ele escreveu, é uma pintura do Horto Florestal aqui de Avaré, com uma pintura da irmã dele, que coisa mais linda. Muito obrigada pelo livro, fiquei muito emocionada, porque o Horto, como eu disse, faz parte da minha infância também. E no primeiro bloco, o Ricardo nos falou um pouquinho também desse livro aqui, que é todo datilografado, todo é um primor, na verdade, né? É um livro lindo e uma joia, né? Que você guarda. Então, o Ricardo escreve poesia desde a adolescência e fez várias coisas, teve várias profissões na sua trajetória, inclusive como professor, que a gente acabou de falar, e de repente ele passa num concurso para perito criminal. E aí, toda essa sensibilidade, toda essa emoção da poesia, você encontrar no seu trabalho, no seu dia a dia, tanta coisa ruim, normalmente, que acontece com as pessoas. Como foi conciliar isso e, mais até do que conciliar, como foi conviver com essas dificuldades humanas? Então, Ana Paula, eu confesso para você que eu nunca parei para pensar como eu fazia, né? Eu me imaginava numa cena de crime, você está numa cena de crime. Qual é o seu papel? Coletar todas as informações possíveis para qualificar o que aconteceu e, se possível, colaborar para a investigação descobrir o que houve. Era com essa mente que eu entrava num lugar. Eu não estava naquele lugar vendo uma pessoa que foi morta. Eu não entrava com essa cabeça. Eu entrava com a cabeça, como eu falei para você. Eu estou no local de crime. Eu preciso desvendar o que aconteceu naquele local de crime. Eu fazia todo o levantamento possível e voltava, ou ia para algum outro lugar, ou voltava para a base. Só na base, depois, alguns dias, que eu ia voltar a ter contato com aquela cena de crime através das fotos para fazer o laudo. Então eu não sei dizer para você como eu fazia. Eu sei que eu imagino que a minha sensibilidade fosse quase a zero para que o ambiente profissional, né, a situação daquele momento, eu tivesse que ser profissional para poder fazer tudo e depois a coisa fluía a princípio normalmente, porque eu revia todo esse material para fazer o laudo pericial. Mas é muito interessante, porque você disse, né, da literatura, diz também que a tua fonte, do que você bebe para escrever é a música popular brasileira. Isso me chamou muita atenção, porque eu realmente acho, se a gente tivesse a capacidade, e eu faço isso com frequência, porque é uma mania minha, de pegar uma bela música e tentar tirar o ritmo daquela música e lê-la como se fosse realmente uma poesia. E a gente se surpreende muito, se toca muito. Quando entra uma melodia, então, toca muito mais, porque aí vai aguçar em você outros sentidos, né? Sem dúvida, a poesia é vida musicada, então, é um dos maiores prazeres do ser humano, né? Eu considero essa arte incrível. Sem dúvidas. E me fala um pouco mais sobre essa história da música popular ser sua fonte de inspiração. Então, eu ouço música popular brasileira desde que eu me conheço por gente. Quando eu tinha
13 para 14, ou 14 para 15, não me lembro agora, eu ouvi uma rádio que era nacionalmente conhecida, chamava Rádio Excelsior, que tocava músicas estrangeiras e música nacional de qualidade. Quando abriu a primeira FM aqui em Avaré, a FM desligava 1h da manhã, com o amor é um grande laço, um passo por uma armadilha, um lobo correndo em círculos para alimentar a matilha, do Djavan. Então eu dormia toda noite com essa música, porque essa música encerrava, né? E aí a gente vai ouvi uma aqui. Então, sempre desde muito cedo eu ouvi muita música popular brasileira. E quem hoje, na tua opinião, é o compositor que te encanta, que te prende? Eu não consigo ficar sem ouvir Djavan todo dia. Eu ouço muito Emílio Santiago, porque ele é um baita do intérprete. Maria Bethânia, que é outra. Gil escreve pra caramba, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que lamber o chão dos castelos. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Não precisa falar muito, né? Então, a minha poesia, ela é influenciada por isso. Não sei se você reparou na primeira que eu li para você, ela tem até uma certa musicalidade proposital. Dúvida. Legal. Porque é o que eu ouço, que eu procuro fazer o processo de rimas dentro disso, né? Incrível. Então, hoje eu ouço mais música do que leio livros de poesia. E se alimenta da poesia do mesmo jeito. Sem dúvidas, sem dúvidas. Viu? Vamos voltar na história de quando você atuou como observador nos aeroportos. E me responde aquela pergunta que eu te fiz. Já viu alguma coisa no céu meio estranho? Que você ficou... O que será que é isso? Será que é um ET chegando aqui? Venha, por favor! Não, primeiro que eu acredito que existam seres em outro planeta, em outra galáxia, porque seria muita presunção a gente achar que é o melhor do universo. Já começa por aí, né? Eu não participei desse processo de ver, mas a gente ouve muitos relatos, principalmente de piloto de avião, que viram luzes diferentes, formatos diferentes. Eu nunca presenciei, embora olhasse o tempo inteiro para o céu, né? Porque o observador meteorológico é aquele que coleta a informação. Com todo respeito ao previsor, é a pessoa mais importante dentro do processo. Porque como que é feita a observação meteorológica? Ela é feita de hora em hora, pegando todos os parâmetros possíveis. Vento, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, tipo de nuvem, quanto de nuvem, que altura está, da onde vai o vento. E toda mudança brusca necessita de uma outra observação. Então você faz, na pior das hipóteses, 24 observações por dia e noite. O observador meteorológico faz isso. E toda vez o vento mudou de 25 nós, né, de velocidade, para 55, ou seja, mais de 30, você tem que fazer uma observação complementar. Essa mensagem é enviada para um centro e ela é catalogada, ela é guardada. Por isso que vem a previsão. A previsão não é adivinhação. No dia hoje, 31 de outubro, teve um monte de nuvens, com um monte de tipo de vento, com um monte de umidade relativa do ar. No dia 31, próximo ou passado, as circunstâncias que foram coletadas hoje indicam que, se não houve precipitação, pode ser que não haja precipitação. A ciência, né, meu amigo? Sem dúvida. A ciência. Não é adivinhação. Perfeito. É uma coisa assim. Então, eles coletam todos esses dados, eles ficam armazenados. Aí que está o problema. Eu deixei a aeronáutica em 90 para fazer o curso de perito. Depois só foi diminuindo. Esse tipo de observação não existe mais. Que coisa. Ou seja, não se coleta mais informações hora a hora. Não me pergunte como que eles fazem. Eu imagino que, como não tem mais a coleta desse material, você tem um banco de dados ultrapassado. Caramba. Porque eu perdi contato, né? Entendi. Vamos avançar um pouquinho lá dessa época para ontem. Para ontem. Que você saiu como candidato aqui na cidade de Avaré
a vereador. E eu queria que você nos contasse um pouquinho dessa sua experiência e também o motivo que te encorajou a disputar esse cargo. Tá. Volto para Avaré em 91. No final de 91 me ligam para dar aula numa escola para substituir 15 dias uma professora que sairia de licença gestante. Substituo, a diretora fala fica, aí eu fico e continuo. Isso começo, final de 91, 92. Um amigo que fazia história, amigo de longa data, o que você está fazendo da vida? Faço os meus plantões, os meus laudos e mais nada. Então vai fazer história, que é um curso fora de série. Lá vai o Ricardo fazer história. Fiz história e aquela sementinha que estava apagada lá, acendeu de novo. Porque a história faz você entender a problemática social. Terminei a faculdade de História, não dei mais aula de matemática, fiz pós em História, depois fiz outra em Metodologia de Ensino de Sociologia e Filosofia e mestrado em Educação, como já falei para você. Como professor de História, eu já tinha uma compreensão, mas eu compreendi muito mais a fundo a problemática social. Sendo professor de História, você vivencia com onde a problemática social estoura, no aluno da escola pública, da periferia. A maior parte do tempo que eu trabalhei em escola de periferia. Então você fica sabendo, porque convive com essas pessoas, e fica sabendo através da literatura como a nossa sociedade é desigual. Sim. Desigual. Aí isso me leva a como eu, Ricardo, escritor, com toda essa experiência em várias cidades do Brasil, como professor, o que ele poderia, em que ele poderia ajudar, né? Falei, bom, eu acho que a gente pode, com essa vivência toda, dar algumas opiniões. Uma pessoa me indaga, logo que eu sou candidato, e aí, o que você vai fazer para a gente se você for eleito? Aí eu respondo para ela, não vou fazer nada. Como assim? Você e o esposo trabalham, tem casa própria, tem casa na represa, tem 2 carros, o filho estuda em escola particular. Para você eu não vou fazer nada. E nem para mim. Porque a minha filha estuda em escola particular, porque eu também tenho 2 carros, porque eu viajo 2 vezes por ano, porque a minha esposa tem um bom emprego. Então, para mim eu não vou fazer nada, para você. Vou fazer para quem precisa. Quem precisa? População mais pobre. Porque eu não preciso. O que eu tenho, o que eu já ganhei, o que eu já construí, me basta. Não preciso ter mais nada. Eu sou completamente realizado. Eu sou privilegiado, Ana Paula, de ter uma infância linda, de ter o convívio com os meus irmãos, com meu pai um pouco, com a minha mãe muito, que faleceu com 94, muitos amigos de infância. Fui presenteado com esse monte de empregos que me deu a oportunidade de conhecer um monte do mundo, depois como professor. Então eu não quero muita coisa mais para mim, né? Então, e eu já faço esse trabalho. Quando você fala para o aluno que ele precisa estudar, mesmo com toda a dificuldade, você está fazendo um incentivo para ele, porque ele pode ser alguém. Sim. Né? Sim. Eu comentava sempre com os meus alunos, eu tomei o primeiro iogurte meu na 7ª série. Eu pergunto para eles, quando vocês tomaram iogurte? Que isso, professor? Eu tomei o primeiro iogurte na minha vida na 7ª série, pago por um amigo. E eu cheguei aqui, mestre em educação. Por que vocês não podem? Que tem muito mais do que eu tinha na época, né? Então é essa necessidade de dar alguma coisa, de ajudar com alguma coisa que me levou a sair candidato. Eu acho que com a minha experiência eu poderia contribuir no legislativo. Mas como não foi possível, eu vou continuar contribuindo no meu dia a dia. Militei no Sindicato dos Professores por mais de 20 anos como representante, conhecendo um pouco da angústia do professor também, que infelizmente da escola pública não é visto do jeito que poderia ser, né, pelo Estado. Enfim, são essas as minhas lutas, essa é a minha caminhada, e vez ou outra a gente escreve uma poesia. Coisa muito boa, e a gente está caminhando para o final, e eu aqui pensando, né, o que eu poderia desejar mais para você, porque de fato eu acho você um cara próspero, um cara riquíssimo, queridíssimo, né? A sua família é uma família que eu gosto, eu tenho um carinho imenso, já faz muito tempo, não é de hoje, né? Então o que eu desejo é que, primeiro, que você tenha muita saúde para realmente seguir adiante nas suas lutas,
né? Ajudando aquele que precisa, e que você possa, sim, ter essa oportunidade cada vez mais de atuar na vida daqueles que precisam. Então, não desista disso, eu acho que realmente desistir não é algo que esteja no seu vocabulário. Continue escrevendo também, porque acho que você vai encantando quem lê, né, e quem tem esse contato com você. Quero deixar um beijo para sua filha e para sua esposa aqui, né, que tenho certeza te apoiam muito, né, e desejar que tudo de melhor aconteça para você e para aqueles que cruzarem a tua vida, porque esses também são muito privilegiados. Obrigada por ter participado do programa. Obrigado Saiba que o Eu Sou é seu também. Volte sempre que puder, porque história para contar você tem muita. Sim, tem bastante. Né? E vai ter muitas mais, porque vai continuar nessa empreitada aí por muito tempo. Né? Obrigada pelo presente. Nada, espero que goste. Eu não tenho dúvida, porque a que você leu eu já gostei muito. E eu agradeço a vocês todos que nos acompanharam até agora, aos meninos que estão aqui com a gente gravando. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Eu Sou. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Foi muito bom, muito bom. Valeu, gente.